Olá, amigos do YouTube. Eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa desta semana, nós vamos conversar sobre dois gibis. Inicialmente, nós vamos conversar sobre o Nathan Never, da editora Grafite. Esse Nathan Never tem 4 histórias. Tem uma história número 0 e tem a história 1, 2 e 3 da saga mensal de Nathan Never. No segundo bloco, no bloco seguinte, nós vamos conversar sobre esse Tex Ouro, número 101, que foi publicado numa parceria da Mitos com a Um Livro, no formato italiano. Amigos, o Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Aproveitem para nos seguir também lá. Eu procuro sempre publicar informações a respeito de campanhas do Cartaz, lançamentos, promoções, pré-vendas, sempre algumas informações a respeito das publicações da editora Bonelli aqui no Brasil. Nós temos uma parceria com o site Arte de Colecionar do amigo Luiz Mendes, certo? Eu coloco sempre o endereço aí, vocês aproveitem, façam uma visita e verifiquem. Certamente vão ter produtos do interesse de vocês. O Vitrine dos Quadrinhos precisa do seu apoio. Se você gostar do nosso vídeo, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, divulgue o nosso vídeo. É muito importante que isso aconteça para o Vitrine dos Quadrinhos. E também é muito importante você se inscrever no canal. E depois de inscrito, você apertar o sininho, porque aí o próprio YouTube vai avisá-lo das nossas publicações. Todo mundo está sabendo que no mês de junho o nosso Vitrine dos Quadrinhos completou 1 ano. E nós vamos fazer um sorteio em julho. Então, no dia 1º eu publico, nesses programas de junho, a relação dos brindes, que eu já mostrei, e publico também a relação dos candidatos do sorteio. E nos primeiros dias de julho, nós faremos esse sorteio. Fiquem com a vinheta de abertura e eu retorno para conversar sobre Nathan Never. Neste bloco nós vamos conversar sobre o Nathan Never. Nathan Never mensal, essa publicação aqui da editora Grafite corresponde ao Nathan Never da série mensal italiana. Inicialmente eu vou conversar sobre as publicações que a editora Grafite já está trazendo para o Brasil. Já foram publicados o Nathan Never, esse, que corresponde à série mensal, o Nathan Never gigante, e já teve campanha no Cartaz, o Max Nathan Never. Então, pelo menos 3 séries italianas estão chegando aqui no Brasil através da editora Grafite. 3 séries de Nathan Never. Então, é uma série de ficção científica muito interessante. O segundo ponto que eu gostaria de mostrar para vocês é o tamanho, tá? Veja que esse Tex que eu peguei para comparar, ele é no formato italiano. E o Nathan Never é um pouco maior e um pouco mais largo. Ele é mais gordinho porque tem mais histórias. Aí não é comparação, não vale. Mas a editora Grafite optou por um tamanho um pouco maior do que o padrão do formato italiano. Ou seja, o padrão do que essas histórias foram publicadas lá na Itália. Certo? Aproveito para lembrar que Nathan Never número 2, o número 2 desta série, já está em campanha no Cartaz. Então, depois que vocês verem o nosso vídeo, de repente vocês ficam interessados, é uma série bem interessante, e deem uma passadinha lá no Cartaz e ajudem a publicação. Vou agora mostrar a publicação e os seus detalhes. Capa cartão com orelha. Então aqui nós já começamos com algumas informações, tem um índice, né? E depois algumas matérias bem interessantes. Tem até uma relação de filmes de ficção científica, que ele teria a ver com o Nathan Never, e com livros e quadrinhos também, que teriam a ver com ficção científica e Nathan Never, filmes e livros. E depois nós temos algumas informações a respeito do personagem. Deixa eu só citar que esse gibi, esse livro,
ele tem 3 da série mensal, número 1, número 2 e número 3. Mas tem também um número 0, que deve ter sido uma história promocional, uma história de divulgação do personagem, que foi incluído aqui, certo? Então tem 4 histórias, mas a série mensal mesmo só são 3. E o número 2 são 3 histórias da série mensal. Eu gostaria de citar que esse personagem foi criado por 3 pessoas. Tem toda a parte de criação de roteiros e tudo mais, que são Medner, Serra e Wigner, certo? São os 3 criadores da parte do Nathan Never. E essa história, que tem o título de número 0, que foi de divulgação, foi desenhada pelo Roberto de Angelis. Então, mostrar aqui, é sobre uma criança muito inteligente numa estação orbital. Eu gostei muito. Bom, agora vamos para as histórias seguintes. Então, a primeira, Agência Alpha, que é a primeira história, mostra um caso resolvido por Nathan Never, certo? E, vamos lá, roteiro do Antônio Serra e desenhos do Cláudio Castellini. Então, vamos passar rapidamente também. Essa foi a primeira história que saiu no número 1 da série mensal italiana, que foi em junho de 1991. Faz um bocadinho de tempo, hein? A número 2, O Monolito Negro, teve roteiros dos 3 logo, Medner, Serra e Wigner, e desenhos do Germano Bonazzi. Então, é a história de uma pessoa que é sequestrada, e aí o Nathan tem que trabalhar para que essa pessoa seja tirada da mão dos sequestradores. Então, rapidamente, mostrar algumas páginas. São 3 histórias da série mensal, como eu falei. Mas a terceira história eu não li. Por quê? Porque a terceira história tem uma continuação que vai ser só concluída no número 2. Ou seja, no número 4 da série mensal. Então, eu optei por deixar essa história para ler quando eu tiver em mãos o número 2. Mas vamos falar mesmo rapidamente, né? A terceira história é Operação Dragão, uma história do Wigner, roteiro do Wigner, né? Depp Wigner, e desenho do Stefano Cassini. Uma coisa que a gente tem de qualidade na Bonelli, os roteiristas e os desenhistas são sempre de altíssimo nível. Não ficam devendo. No fim, nós temos terminada a história, nós temos algumas informações a mais informações, tá vendo? Temos as capas, desculpa, tem mais matéria, vocês podem observar, e temos as capas, a galeria de capas da série italiana. E aqui a relação dos colaboradores. Vocês podem ver que é um tijolão, realmente uma publicação grande e de alto nível, muito boa, da editora Grafite. Pessoal, era isso que eu tinha para falar de Nathan Never. Fiquem com as capas italianas e no retorno a gente conversa sobre Tex. Vamos conversar agora sobre Tex. Vamos conversar sobre esse Tex Ouro. Esse Tex Ouro número 101. Mas esse aqui foi impresso em tamanho italiano, numa parceria entre a editora Um Livro e a editora Mitsu. Quem quiser adquirir tem no site da editora Um Livro, certo? Eu não sei, eles imprimiram, só teve do 100 ao 104, disseram que iam publicar outros, mas até agora ficou nesse só. Não teve mais nenhum outro. Ok? Vamos lá. Essa história foi publicada originalmente na série italiana 546-547 da série mensal de Tex italiana, em abril e maio de 2006. E saiu aqui no nosso Tex mensal
452 e 453 em 2007. Então, essa é a história. Essa história tem muito a ver, essa última diligência, com filmes de diligência, da última diligência. Então, é bem interessante. É uma associação muito grande, vocês podem ver nessa matéria que tem aqui, que continua no final da revista. Onde tudo isso é explicado e retratado. O filme, os autores, a referência. Então, é bem interessante. É Tex fazendo parte do nosso universo de filmes, ou pelo menos sendo baseado em filmes que aconteceram. Isso é uma história de uma diligência que parte de uma cidade. Primeiro tem um assalto, desculpa. Primeiro tem um assalto e Tex caça os bandidos. E depois tem uma diligência com alguém do bando e toda uma história. Essa diligência é atacada por índios e, bom, Tex tem que ajudar as pessoas que estavam na diligência, encontra alguns amigos, algumas coisas, e tudo isso é visto rapidamente nessa história. Muito, muito interessante, como toda a aventura de Tex, muito interessante. Vamos mostrar aqui como foi a publicação. Inicialmente, né? A capa, claro, inicialmente. Essa folha de rosto sempre tem as publicações de Tex. Aí nós temos a matéria e o início da história. Mostrando algumas páginas, né? E no final, o término da matéria e a capa final da história, que é padrão. A publicação está igual ao Tex Ouro formatinho. Não tem diferença. Apenas o papel é papel pólen, né, que não é papel pólen, é papel jornal. Então aqui é melhor ainda essa publicação. Eu espero, sinceramente, que a editora Um Livro e a editora Mitos tragam outras publicações de Tex, outros Tex Ouro, nesse formato. É muito melhor do que no formatinho. Ok? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar. Deixa eu mostrar aqui rapidamente. Nós temos aqui duas estátuas de Tex. Hoje eu só trouxe Tex. E aqui Tex como Águia da Noite. Foram eles dois que eu trouxe para o nosso programa. Fiquem com as imagens. Assim, eu esqueci de comentar. Essa história teve roteiro do Mauro Bocelli e teve desenho do Manfred Sommer. Certo? Bem interessante. Fiquem com as imagens das capas italianas e no retorno eu volto para o encerramento do programa. Chegamos ao bloco final. Aqui eu vou conversar sobre as campanhas do cartaz. Temos campanha nova, né? Então nós temos 3 campanhas para conversar da editora Grafite. Lex Weber, que já está para acabar, certo? Vai até as 24 horas do dia 15/7. Então nós temos aí 20 dias aproximadamente e a campanha de Lex Weber se encerra. A segunda campanha é a campanha de Nathan Never 2, é o 2 dessa série. E tem também um crossover de Nathan Never e Martin Mystery. Vocês podem comprar um ou os 2 gibis, vai depender do gosto de cada um. E a terceira campanha que nós temos da editora Grafite não é um Bonelli, mas é um gibi italiano próximo de um Bonelli. É Welcome to Springville, certo? Do Berardi. E esse é o volume 1, que foi desenhado pelo Renzo Caligari. E depois nós teremos o volume 2, que é o roteiro do Berardi, ainda mais desenhos do Ivo Milazzo. Então, são essas 3 campanhas que nós temos da editora Grafite. Começou uma campanha da editora 85, com 4 gibis. Então vamos lá. Hellnoy, que é uma minissérie que saiu em romance a fumetti italiano. Então, é uma minissérie completa, parece que são 3 ou 4 histórias. É um volume único e sai toda a série. Temos também Almanac Mr. No, com um volume muito interessante. E aí nós temos um volume de Morgan Lost com 2 histórias e um volume de Dampir com 4 histórias.
No programa da próxima semana eu vou fazer um bloco só sobre essa campanha da Editora 85. Tá? Maiores detalhes e maiores informações. Mas já tem aqui o endereço, quem quiser dar uma passadinha lá e já faz o apoio. Não? Já pode estar liberado, desde o domingo passado. Bem, amigos, era isso que eu tinha para comentar. Chegamos ao final, onde eu agradeço aos sites das editoras, agradeço onde eu sempre pego informações, ao Guia dos Quadrinhos e agradeço principalmente a você que nos assistiu, que nos prestigiou e que nos acompanhou até aqui. Um muito obrigado, até o próximo programa e um tchau.